Fala pessoal, beleza? Mais um Fechamento de Mercado no ar, meu nome é Rafael. Que dia volátil, né? A gente pode separar o dia do desempenho do Ibovespa pela manhã e o desempenho nessas últimas 2 horas. E a gente vai falar sobre isso, né? A gente entender o que foi esse movimento. Iniciamos o dia com o mesmo mau humor do pregão passado, né? Essa questão do risco fiscal batendo na porta do mercado. Então a gente abriu com o mercado futuro caindo forte, chegamos a cair mais de 2% ao longo do pregão, né? Curva de juros em disparada, precificando para o ano que vem, tá? Aumento da Selic para 14,5%, né? Então a gente está em 13,75 indo para 14,5%, né? 0,75, algo que ninguém imaginava, né? Tava totalmente fora do radar em vista do cenário macro que vinha sendo formado, né? Para você ter uma ideia, no governo, né, até o governo, antes desse novo governo, o mercado está esperando uma Selic em 11,25 para 2023, né? Essa era a projeção. Então, assim, uma mudança drástica, né? Trouxe vamos falar assim, tem um exagero na curva. Faz sentido? Faz, pela questão do risco fiscal? Faz sentido, mas sem dúvida nenhuma, esperar esse aumento para o ano que vem, sem considerar, né, que efeito da inflação, efeito dos juros na desaceleração da economia, porque a economia brasileira vai desacelerar ano que vem, né? Tem a questão também, né, dessa recente queda da expectativa de inflação também. Então, acreditar nesse aumento tão forte é só se tiver um risco fiscal absurdo, que é o que o mercado está precificando. De fato, faz sentido, né? Então, aí amanheceu dessa forma, o mercado caindo 2%, curva de juros lá. O dólar chegou a bater 5,53 na máxima do dia, voltando lá para os níveis de janeiro, né? Vamos lembrar que a máxima do ano está aí próximo da faixa de 5,70. Então, começou o dia bem estressado por conta da PEC de transição, né? Essas questões, né, foi confirmado 175 bi fora do orçamento, né, rompendo o teto de gastos, com potencial de chegar a quase 200 bi, né, levando em conta o que foi proposto, né? E tudo que o mercado, né, tudo que o mercado odeia, né, é falta de previsibilidade, né? E a falta de previsibilidade, como é que vai ser essa regra, é o grande problema, né? Porque um primeiro momento é até 2023. Não, agora é o momento, pelo que foi apresentado, é indeterminado. Se for indeterminado, fica muito difícil, né, imaginar como é que a gente vai chegar fácil nesses 200 bi. Né? A gente vai chegar fácil 200 bi. E é o que eu falei, a questão nem é, e eu falei isso, a gente comentei ontem para vocês no fechamento, a questão nem é a questão do gasto social, mas é como esse gasto não tem contrapartida. Não tem uma proposta de receita, tem uma proposta de privatização, não tem uma proposta de corte de gasto, não tem nada. Né? É só gasto, é ministério, é gasto, é não sei o que lá. Então, fica difícil imaginar um fiscal sustentável, né, diante de tudo isso. Tanto que, né, as projeções estão apontando que, levando em conta o projeto da forma que está, a gente vai chegar a 95% de dívida PIB no final do mandato do Lula. No Covid, que foi, cara, acho que é inegável a necessidade que foi de gasto público, de gasto de financiamento, bolsa e ajuda financeira, porque estava tudo quebrando, literalmente. Lá a gente chegou em 86% e a gente reduziu para 76% agora, né? Vamos encerrar o ano com 76%. Imagina, a gente vai passar o gasto que foi dado no Covid, que era de extrema necessidade, porque estava tudo quebrando, né? Então, assim, se falar que isso não é loucura, cara, a gente vai, né, se não tiver se não revisitar isso, né, chegar no meio termo disso tudo, manter essa dívida PIB aí próxima do que próximo da faixa do 80, 85, 86, que seria
o mínimo, né, do waiver lá que estão falando, se não chegar muito próximo disso, que seria somente, né, entre aspas, o Bolsa Família de R$ 600, sem ajuste salarial, essas coisas, se não chegar, a gente vai, né, vai entrar essa curva de juros, de fato faz sentido, vai fazer total sentido a curva de juros seguir aí próximo do 14, 14,5 e, cara, esquece renda variável. Esquece renda variável. Esquece renda variável. Porque isso vai acarretar diversos problemas de macro. É inflação, inadimplência, né? Só ver o resultado, como é que foi o resultado do Bradesco. Enfim, né? Diversos fatores que uma taxa de juros alta implica numa economia. Ainda mais numa economia subdesenvolvida, né? Que é o Brasil. Tá? Então, qual que é o sentido, né? E então aí estava esse cenário. Aí no final do dia a gente teve duas notícias. Uma que eu acho que não tem nada a ver com essa recuperação e outra que eu acho que tem bastante a ver com essa recuperação. A primeira é que, de fato, o Manteiga saiu da equipe de transição. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Tá dando... Aí. Beleza. Voltamos. Primeira, de fato, é que o Manteiga saiu da equipe de transição. Mas assim, a equipe de transição tá gigante, né? Então, teoricamente não seria... Não sei, para mim é um nome que realmente marcou pela questão da irresponsabilidade fiscal, mas não era para ser ministro, né? Então não sei se isso faz efeito. Agora, só se o Manteiga tivesse coordenando a equipe econômica e tudo passava pelo crivo dele, e ele sair, isso pode destravar essa PEC. Não sei, isso eu não tenho essa informação. Mas para mim o que realmente ajudou o mercado foi uma matéria da CNN falando que, e em linha muito que vinha saindo pela manhã nas análises econômicas, as análises políticas, né, da XP, da Arco e outras empresas, né, que trabalham com política, falando que os parlamentares eles querem chegar no meio termo, querem enxugar essa PEC, né? Manter, obviamente, lá os R$ 600 para 2023, mas manter um prazo para a gente não chegar nesses 200 bi, e não trazer todo esse estresse com relação ao fiscal. Tá? O que eu falo, se trabalhar nesse 80, 85, né, é o ideal de dívida PIB? Não é o ideal, mas não é catastrófico. Não é catastrófico, porque é isso o governo ter fontes de receita, reduzir custo, cortar custo, consegue chegar. É só ver o que aconteceu com esse governo. A gente estava em 86, vamos encerrar o ano com 76, cortando gasto, tudo isso, fazendo privatização, papapá. O problema é esse, é que não tem essa contrapartida. Esse é o medo do mercado, por isso que a taxa de juros disparou, porque não tem essa contrapartida. Agora, se os parlamentares conseguirem enxugar essa PEC, como está sendo especulado agora à tarde, e como já vinha esse burburinho logo pela manhã, de fato pode trazer, né, reduzir um pouco desse risco fiscal que está precificado na curva. Você imaginar a Selic a 13,75 ano que vem, é um exagero, né? Não dá. Sem dúvida, nesse risco fiscal todo, não dá para duvidar de nada, né? Mas é um exagero. Sem dúvida nenhuma. Merece um ajuste. Só não acho que vai voltar para os níveis que estavam projetando até antes desse governo, né, desse novo governo, que era 11,25 para 2023. Não vai voltar para lá. Impossível voltar para lá do jeito que está. Só se mudar completamente o discurso, o que não parece ser provável. E aí, nesse sentido, né, com essa questão aí de poder enxugar a PEC, né, esse do Manteiga, eu não sei se tem a ver, faltou um efeito Manteiga, eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que tem muito mais a ver essa questão da enxugar PEC, que é a única coisa que pode trazer, é o único upside que existe, né, dessa PEC de transição em relação ao fiscal. E também a arrancada dos bancos, né, Bradesco e tal, subindo,
Teve um relatório do JP Morgan elevando Bradesco para compra, falando que está muito barato. Inclusive, na descrição do vídeo eu vou deixar para você a matéria falando sobre isso. Então, se você quiser ter interesse de ver, vale a pena dar uma lida na matéria. Vale também virou para alta, subindo 1%. Minério de ferro subindo 2%. Suzano, Uzi Minas fechando em alta também na máxima. Enfim, Petrobras meio que no 0 a 0. Por conta dessa queda, esse ajuste da curva de juros, vários papéis do setor doméstico que estavam em forte queda viraram, né, que são muito sensíveis à curva de juros. Então a gente teve um fechamento até que bem razoável, muito bom, né, bem longe da mínima. Inclusive, vamos dar uma olhada no fechamento, né, vamos ver como é que foi esse Ibovespa. E a partir daí, né, já falei muita coisa, já falei bastante coisa, a gente fecha no Ibovespa e entende o que pode acontecer com o mercado a partir de agora. Vamos lá? E a gente faz um paralelo, né, com a curva de juros aqui. Bom, é o seguinte. Como eu falei para vocês, né, aqui ó, os bancos, né, fechando aí nas máximas, Itaú, Bradesco, né, se recuperando, Itaúsa, né, Vale também fechando na máxima aí por conta do minério de ferro. Então, né, como eu falei, ó, Magazine Luiza recuperando bem, Via Varejo recuperando bem. Foram destaques, essa recuperação do setor de varejo ajudou bastante. E muito por conta disso aqui, ó. A curva de juros, como eu falei, saiu da máxima, fechar bem próximo da mínima. Então essa correção da curva de juros é o que abriu espaço para essa melhora do mercado brasileiro, né? E aí, como é que a gente está? A gente estava num processo de perder esses 107 mil pontos, acelerar a queda, né? Acelerar a queda e aí abrir caminho para perder os 106.270. A gente estava nesse rumo para deixar uma longa sombra inferior e voltar para essa faixa dos 110.240. E por que esse ponto é importante? Porque foi a partir da perda desse patamar aqui, hoje, que o mercado entrou com um viés de baixa de curtíssimo prazo, né? Ele já vinha, né? A gente pode observar e aí confirmou. Então, se conseguir ficar acima desses 110.240, significa que o mercado entra em alta? Não, ele fica no mesmo cenário de indefinição. Só que aí ele abre caminho para voltar para a faixa dos 113 e no cenário muito otimista voltar para o 114. Seria, como eu falei, esse ajuste da curva de juros para essa faixa do 13,75, que é onde a Selic está nesse momento. Então tem um exagero aí, né? Tem um exagero, com certeza tem um exagero. Só não acho, que eu falei, não acho que vai voltar para cá, né? Não acho que vai voltar lá para os níveis perto dos 12%. Eu acho que o mercado vai ficar com essa curva de juros alta e aí vai ficar meio complicado, porque o mercado vai ficar nessa congestão. E quando fica em congestão, é o que você tem que fazer o quê? Se eventualmente ficar acima de 110 mil pontos, né, 110.240, confirmar essa longa sombra inferior, que nem fez aqui, aí o mercado, né, tem esses papéis aí que deixaram alguns sinais de reversão, enfim, podem acelerar o movimento de recuperação e abrir caminho para esse ponto. Só que aí, se você for imaginar, né, o Ibovespa subir 3%, esses papéis subirem, sei lá, 5%, vamos imaginar aqui, né, Magazine Luiza, comprou aqui, deu certo, né, aí o papel subiu 10%, 12%, beleza, né? Se você for ver, o risco-retorno é ruim, né? Você tem um stop de 15% e o papel subir 13%. Por isso que eu digo, né, que é complicado quando quando o mercado está em comprar no mercado em definição. Porque vai chegar perto dessas resistências, você vai ter que fazer parcial, né? Você vai ter que fazer algum tipo de parcial, né? Vou dar um exemplo melhor, vai. Itaú, né? Vamos dar. Itaú. Eu quero comprar Itaú porque deixou esse candle de reversão. Beleza, comprei. Meu stop seria abaixo desse 25,50. Meu objetivo é voltar para cá, né? Então, no meu cenário no melhor cenário, ganhar 6%. É pouco, né? É bem pouco. É bem pouco. Tratando-se de renda variável, é bem pouco. Então, isso que é o complicado de um mercado de congestão. Porque vamos chegar perto das resistências, o mercado deve encontrar força vendedora maior. Então, precisa se adaptar, né? Adaptar a estratégia, enfim.
É um mercado que é o pior mercado possível, mas é isso que o mercado tem oferecendo. A gente tem que se adaptar e criar as estratégias em relação a isso. Beleza? Bom, é isso, pessoal. É isso que eu queria falar sobre o mercado. Fazer esse paralelo do Ibovespa, né? Mostrar essa recuperação que a gente acompanhou. E muita atenção a esse comportamento dessa curva de juros. Inclusive hoje, né, com essa disparada aqui quando bateu 14,50, tem algumas corretoras aí. Deixa eu voltar aqui para mim. Opa, até caiu a internet. Caiu aqui, ó. Algumas corretoras oferecendo CDBs aí de 16%, né, por conta dessa estilingada da curva de juros. Então, vale ficar de olho também, né? Quando dá essas estilingadas da curva de juros, às vezes aparecem boas oportunidades na renda fixa, né? Dependendo do seu perfil, obviamente. E acima de qualquer coisa, fique pós-fixado. Acima de qualquer coisa, fique pós-fixado. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até mais.